Bom dia, boa tarde, boa noite, meu querido concurseiro e futuro policial civil do Estado de Pernambuco. Cá estamos nós já na nossa sexta aula de Direito Administrativo. Na aula passada, a gente fez o assunto de responsabilidade civil, fez o assunto de improbidade administrativa, só que de improbidade a gente só viu o comecinho. Só viu basicamente que os atos de improbidade são aqueles que geram o quê? Enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário e atentam contra os princípios. E quem é que pode sofrer e quem é que pode praticar o ato de improbidade? Os sujeitos passivos, que é quem pode sofrer o ato de improbidade, são quem? As pessoas da administração direta, da administração indireta, as entidades em que mais ou menos de 50% do capital venha a ser público e o local que receba algum incentivo, benefício ou subvenção fiscal ou creditício do poder público. Já o sujeito ativo de um ato de improbidade pode ser quem? Pode ser qualquer agente público, servidor ou não, até porque o vínculo dele pode ser temporário ou pode ser transitório, pode ser remunerado e pode ser não remunerado, e até o particular pode praticar atos de improbidade, desde que ele induza, concorra ou se beneficie da prática dos atos de improbidade. Foi assim que a gente encerrou na última aula e a partir de agora vamos começar com assunto novo. Vem comigo para cá. Vindo para cá, eu quero ver esse artigo 8º com vocês, que ele vai dizer o seguinte, ó. O sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente está sujeito às combinações dessa lei, mas até o limite do valor da herança. Como assim? Bora pegar a nossa página em branco só para mostrar isso daqui de uma maneira bem simples para vocês. Imagina que essa pessoa daqui praticou um ato de improbidade. Ato de improbidade. Aí digamos que esse ato de improbidade, ele gerou, por exemplo, enriquecimento ilícito ou gerou aqui o prejuízo ao erário. Quando se enriquece ilicitamente e se é condenado por um ato de improbidade, a punição vai ser a perda dos bens, dos valores que foram acrescidos de maneira ilícita. Já no prejuízo erário, vai ter que existir o ressarcimento ao erário, ou seja, vai ter que ser devolvido o dinheiro público. Só que digamos que essa pessoa que praticou um ato de improbidade, ela morreu, né? Sangue morreu, aqui morreu. Aí a obrigação de reparar o dano e a perda dos bens pode vir a ser passada para o sucessor, sim ou não? Sim. Pode ser que aqui o sucessor, aqui eu tenho o sucessor ele venha a ser obrigado a fazer o ressarcimento ao erário, ele venha a ser obrigado a perder os bens. Só que para este sucessor existe um limite para isso. O limite é o valor da herança. O limite vai ser o valor da herança. Como assim? Deixa eu dar um exemplo para vocês. Imagina que a pessoa causou um prejuízo de 1 milhão ao patrimônio público. Quando ela faleceu, deixou de herança 5 milhões. O que que o sucessor faz? Repara o dano com 1 milhão e só herda 4. Se a pessoa que causou um dano ao erário causou um dano de 1 milhão, quando faleceu, o único patrimônio era 1 milhão de reais. O que que o sucessor faz? Usa o dinheiro da herança para reparar o dano, fazer o ressarcimento ao erário e não vai herdar nada. Agora, se a pessoa ela causou um prejuízo ao erário e quando veio a falecer não tinha mais quantia nenhuma, nada, 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 o que que o sucessor tira do bolso dele? Nada, porque no Brasil não se herda dívidas, porque se herdasse dívida, pelo menos 80% da população brasileira ia nascer no SPC e no Serasa, concorda? Então ele só vai reparar o dano, ele só vai perder os bens que foram frutos do ato de improbidade e no limite do valor da herança. Tranquilo esse ponto? Então, volta comigo para cá. Voltando para cá, vamos pegar o slide de novo. Pegando aqui o slide,
a gente vai ver o seguinte, ó. Aqui tem o artigo 4, o artigo 5, o artigo 6 da parte de improbidade. O que que esses artigos eles vêm a falar? Vêm a falar, por exemplo, aqui no artigo 4º, que esse ato de improbidade ele atenta contra alguns princípios. Por exemplo, o princípio da legalidade, o princípio da impessoalidade, o princípio da moralidade e o princípio da publicidade. Eu sei que quando eu começo a falar de princípios, provavelmente você pensou nisso daqui, ó, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e vou chamar a atenção para isso daqui, eficiência. Vocês lembram que o princípio da eficiência ele não tem origem na Constituição em 88. Ele é fruto de uma emenda constitucional que só aconteceu no ano de 1998. E essa lei de improbidade, lembra que o número dela é Lei 8429 do ano de 1992. Então perceba o seguinte, ó, aqui na lei de improbidade, não consta o princípio da eficiência. Por quê? Porque a lei é de 92. É por isso que aqui só se fala em legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. Aí você pode perceber o seguinte, ó, o princípio da eficiência, você pode analisá-lo sobre duas óticas. Você pode analisar, por exemplo, o princípio da eficiência em relação à Constituição Federal ou em relação à Lei de Improbidade Administrativa, LIA, Lei de Improbidade Administrativa. O princípio da eficiência no texto constitucional é um princípio expresso. Já que na Lei de Improbidade Administrativa vai ser um princípio implícito. Então, na Constituição, é um princípio expresso. Já na Lei de Improbidade Administrativa, vai ser um princípio considerado implícito. Beleza? Aí, já esse artigo 5 e esse artigo 6, ele vai completar um desenho que a gente começou lá na aula passada. Veja que no artigo 5 ele fala da lesão ao patrimônio público. E aqui no artigo 6, ele vai falar do enriquecimento ilícito. Para poder entender isso aqui direitinho, bora pegar uma página em branco para poder a gente desenhar em relação a esse tópico daqui, ó. Veja bem, já sabemos o seguinte, que um ato de improbidade, ele pode vir a gerar 3 efeitos diferentes. Pode ser que ele gere o enriquecimento ilícito. Pode ser que ele gere o prejuízo ao erário. Pode ser que ele venha a atentar contra os princípios. Já sabemos, logicamente, sendo repetitivo até nesse momento, que a lei de improbidade é essa lei daqui, ó. Lei 8429 do ano de 92. As situações de enriquecimento ilícito se encontram no artigo 9 da Lei de Improbidade, de prejuízo ao erário lá no artigo 10 e atentado contra os princípios se encontra lá no artigo 11. O que eu quero revisar com vocês é o seguinte, ó. Esse ato de improbidade, ele pode tanto vir a ser praticado por uma ação, como pode vir a ser praticado por uma omissão. Tanto por uma ação quanto por uma omissão, ou seja, tanto de maneira comissiva quanto de maneira omissiva. E um resumo é o seguinte, ó. Os atos de improbidade, eles podem vir a ser punidos a título de dolo. Dolo e dolo. Só que
Apenas um único tipo de ato de improbidade admite punição a título de culpa, que é o prejuízo ao erário. Perceba o seguinte: qualquer espécie de ato de improbidade, enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário, atentado contra os princípios, se a conduta foi dolosa, ou seja, eu fiz com vontade de fazer, aquele ato vai vir a ser considerado um ato de improbidade. Agora, se minha conduta foi culposa, ou seja, foi por negligência, foi por imprudência, foi por imperícia, aí a minha conduta, nesses casos, só vai ser considerado como ato de improbidade se for causadora de prejuízo ao erário. Então, a lógica é, se minha atuação foi dolosa, vai ser considerado ato de improbidade tanto o enriquecimento ilícito, quanto o prejuízo ao erário, quanto o atentado contra os princípios. Agora, se minha conduta foi meramente culposa, só vai ser considerado ato de improbidade se eu causei um prejuízo ao erário. Beleza? Esse ponto volta comigo para cá. Voltando para cá, existem algumas punições. Por exemplo, se existir o enriquecimento ilícito, uma punição vai ser o quê? Vai ser a perda dos bens ou dos valores que foram acrescidos, logicamente, de maneira ilícita. Perda dos bens ou valores que foram acrescidos de maneira ilícita. No prejuízo ao erário, uma das punições vai ser o ressarcimento ao erário, ou seja, reparar o dano. E um ato de improbidade, ele ainda pode vir a gerar a perda da função pública. Pode vir a gerar a perda da função pública. Então, o ato de improbidade ele pode gerar o enriquecimento ilícito, o prejuízo ao erário ou atentado contra os princípios. E essas ações podem ser comissivas ou omissivas, dolosas ou culposas. Mas lembra que de maneira culposa só admite-se punição lá no prejuízo ao erário. Beleza até esse ponto? Vamos voltar para o material em slide. Voltando para cá, vamos ver o seguinte, ó. Andando, esse artigo 7º aqui da Lei de Improbidade, ele diz assim, ó, quando esse ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou gerar um enriquecimento ilícito, caberá à autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público para a indisponibilidade dos bens do indiciado. Veja bem, esse processo de improbidade, eu vou até pegar uma outra página em branco para poder esquematizar isso daqui. Veja bem. Quando a pessoa pratica um ato de improbidade, vai existir um processo. Quando a pessoa pratica um ato de improbidade, vai existir um processo. Só que este processo daqui, ele não é um processo administrativo, é um processo judicial. E esse processo judicial, vou dizer logo algo que cai muito em prova, ele tem a natureza de processo civil. Tem a natureza de um processo civil. Então, esse ato de improbidade, ele é um processo judicial, tem natureza civil. Esse processo judicial, ele vai ser iniciado por quem? Pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada ou pela pessoa jurídica interessada. E nesse processo, a decisão não vai ser feita pelo administrador. Se é um processo judicial, é claro que a decisão vai ser feita por um juiz. E você consegue perceber isso daqui, ó, voltando lá no material em slide.
Aí a gente volta e veja bem, indisponibilidade dos bens do iniciado é mais ou menos um bloqueio. Eu vou botar aqui como já caiu em prova. Essa indisponibilidade aqui, ó, dos bens do indiciado é uma medida cautelar. Ou seja, é meramente preventiva. A função disso daqui é uma função meramente preventiva. Veja bem, se eu pratiquei atos de improbidade e, por exemplo, acresci bens de maneira ilícita meu patrimônio, estava recebendo dinheiro de várias construtoras para poder facilitar o ganho delas em um procedimento licitatório, e eu recebi, sei lá, R$ 1 milhão de propina. Acabou que ao todo eu recebi 1 milhão. Imagina que eu fico sabendo que eu vou ser processada por improbidade. O que talvez eu pudesse fazer? Tentar esconder meu patrimônio, começar a dilapidar meu patrimônio, de forma com que ninguém achasse esses bens e eu, de uma forma, tivesse assegurada. Então, antes do final do processo, antes de decretar a perda dos bens, que aí já vai ser uma punição judicial, perceba claramente, o administrador, seu chefe, não pode decretar a perda de seus bens. Quem pode decretar a perda dos bens é o Poder Judiciário. É por isso que esse processo ele vai ter uma natureza judicial para poder fazer a decretação dessa perda de bens. Só que no curso do processo já pode ser decretada a indisponibilidade dos bens do indiciado. Indisponibilidade é mais ou menos um bloqueio. Eu vou proteger aqueles bens, bloquear, para que o indiciado, a pessoa que está sendo investigada, ela não possa vir a dilapidar o patrimônio. E esse bloqueio ele é meramente preventivo, eu estou tomando cuidado, por isso que seria uma medida cautelar. Então, perceba claramente aqui que esse processo de improbidade administrativa, cuidado, ele não é processo administrativo, ele é um processo judicial e natureza civil, porque ele vai, por exemplo, gerar efeitos financeiros para aquela pessoa que foi condenada. Beleza? Esse ponto volta para cá. Voltando para cá, a gente anda mais um pouco e vai ver aqui o artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa. Esse artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa é o artigo que fala do atentado contra os princípios, do atentado contra os princípios. Aí eu vou logo te dizer uma coisa, veja bem. Tu lembra que no último bloco da aula passada, nós falamos o seguinte, ó, o artigo 9, 10 e 11, que fala lá nos atos de improbidade, que geram enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário ou atentado contra os princípios, eles vêm a trazer um rol meramente exemplificativo, ou seja, o que ele traz na lei são exemplos de atos de improbidade que geram enriquecimento ilícito, que geram prejuízo ao erário e que geram atentado contra os princípios. Então, não é tão interessante você perder muito tempo decorando aquilo ali, até porque pode aparecer na sua prova uma situação que não esteja, não é isso, elencada ali na lei de improbidade. Minha dica é, use só o raciocínio lógico. Situações que geram enriquecimento ilícito, você vai ver que a pessoa acresceu bem a seu patrimônio, somou, recebeu, teve vantagens. Quando mostrar que eu tive algum tipo de lucro, de benefício com o ato, é enriquecimento ilícito. Agora, quando eu não lucrei com nada, não aumentei meu patrimônio, não recebi benefícios, aí já vai ser prejuízo ao erário. É um jeito fácil de você perceber quando seria enriquecimento ilícito e prejuízo ao erário. Mas uma dica que eu dou para vocês é o seguinte, atentado contra os princípios, decore. Por que você tem que decorar essa parte de atentado contra os princípios? Porque na sua prova, quando ele quiser atos que atentam contra os princípios, ele vai botar necessariamente alguma dessas 7 situações que se encontram aqui no artigo 11. Então, o artigo 11, atentado contra os princípios, dá uma decorada. E enriquecimento ilícito e prejuízo ao erário, você vai perceber que você, com raciocínio lógico, consegue matar a questão. Infelizmente, é decoreba. Vamos ler juntos. Volta comigo para cá. Vindo para cá, a gente vai fazer a leitura vendo o seguinte, ó, atos que atentam contra os princípios. Ponto 1. Praticar um ato com fim proibido em lei. Veja que é mais ou menos ferir o princípio da legalidade. Retardar ou deixar de praticar indevidamente um ato de ofício.
revelar um fato, uma circunstância, que tem ciência em razão de suas atribuições e que deveria permanecer em segredo. Negar publicidade aos atos oficiais. Esse ponto sim que eu vou dar um destaque, porque ele é o que mais cai. Frustrar a licitude de um concurso público, depois eu falo melhor dele. Deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo. E revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de um terceiro, antes da divulgação oficial, o teor de uma medida político-econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço. Então perceba que aqui são 7 situações que infelizmente vocês vão ter que decorar para efeito de prova. Só que aí eu vou pegar uma página em branco para dar destaque a um caso. Então vamos lá no nosso material em branco. Esse verbo aqui, ó, frustrar, cuidado com ele. Ele é um dos pontos que mais cai em prova. Porque pode ser que você venha frustrar a licitude de um concurso público ou que você venha frustrar a licitude de um procedimento de licitação. Se eu for frustrar a licitude de um concurso público, esse ato vai vir a atentar contra os princípios. Já se seu ato frustrar a licitude de um procedimento de licitação, esse ato vai vir a causar prejuízo ao erário. Perceba que o verbo é o mesmo, frustrar, mas a depender do que apareça na sua prova, a resposta pode ser diferente. Frustrar a licitude de um concurso público atenta contra os princípios. Frustrar a licitude de um procedimento de licitação já vai causar o prejuízo ao erário. Beleza em relação a esse ponto? Tranquilo até aí? Então, isso infelizmente tem que dar uma decorada. Então, vamos voltar lá no material em slides. Voltando para cá, então, perceba, artigo 11, praticado com fim proibido em lei, não é isso? Ponto 1, retardar ou deixar de praticar indevidamente um ato de ofício, revelar atribuições que devam permanecer em segredo, negar publicidade aos atos oficiais, frustrar a licitude de um concurso público, deixar de prestar contas e revelar ou permitir que chegue a um conhecimento terceiro, antes da divulgação oficial, o teor de alguma medida econômica ou política que vai afetar o preço de bem, mercadoria ou serviço. Tranquilo até aí? Só que tem mais uma decoreba. A decoreba é essa tabela que você está vendo aí, ó, que é uma tabela referente às punições. Punições que geram enriquecimento ilícito, que geram prejuízo ao erário ou que venham a atentar contra os princípios da administração pública. Então, por essa tabela daqui, você vai perceber que essas 3 primeiras linhas, que são as que menos caem, de fato, é o que menos cai, são punições que nós já tínhamos falado nelas. Perceba o seguinte aqui, ó. O ato de improbidade, ele pode vir a fazer o quê? Pode vir a gerar a perda da função pública, perda da função pública, perda da função pública, obrigar você a fazer o ressarcimento do dano, e se você acresceu ilicitamente os bens, perda dos bens que você acresceu ilicitamente. Professora, por que no atentado contra os princípios não tem a perda dos bens? Porque se você só atentou contra princípios, é porque você não acresceu bens a seu patrimônio. Você até que pode ter causado prejuízo ao erário, mas com certeza você não acresceu bens ao seu patrimônio. Com certeza isso aconteceu. Então veja que essas punições daqui são punições que a gente já tinha falado. A gente já tinha falado no desenho quais são as punições possíveis. Só que além dessas punições daqui, ó, existe, por exemplo, a punição de multa, suspensão dos direitos políticos, e a proibição de contratar ou de receber benefício do poder público, proibição de contratar ou de receber benefício do
poder público. O problema é que você vai ter que dar uma decorada em relação a essa parte. Aí vai acontecer o seguinte, ó. Quando cair na sua prova, vai dizer assim: João frustrou a licitude de um importante concurso público. Qual foi o ato de improbidade praticado por João? Primeiro, se ele frustrou a licitude de um importante concurso público, ele causou um atentado contra os princípios. Aí pode ser que venha na sua prova e pergunte assim: então, João, terá os seus direitos políticos suspensos de quanto a quanto tempo? Estão percebendo? Você tem que decorar. Se Maria se enriqueceu ilicitamente, qual será uma multa que Maria pode vir a receber? Se José atentou contra os princípios, por quanto tempo ele fica proibido de contratar e de receber benefícios do poder público? Então, são punições que, infelizmente, você tem que decorar. Aqui não tem o que explicar. Professora, por que aqui é 2 anos? Por que aqui é 4 anos? Essa parte não se explica. Essa parte, ela simplesmente se decora. Quando você vai estudar isso aqui pela lei, é uma bagunça. Tá tudo misturado, tá tudo esculhambado. Então, fica muito melhor você estudar nessa maneira de tabela. Aí, o que eu quero ensinar para vocês? Eu quero ensinar para vocês um método de fazer esta tabela. Porque você aprendendo a fazer a tabela, vai ficar muito mais fácil. Dá uma voltada comigo para cá. Voltando para cá, ó, você vai perceber que a tabela eu coloquei o enriquecimento ilícito, que são as situações do artigo 9, o prejuízo ao erário, que são as situações do artigo 10, e o atentado contra os princípios, que são as situações do artigo 11. Veja que um ato de improbidade ele pode vir a gerar até 6 punições: a perda dos bens, o ressarcimento do dano, a perda da função pública, a multa, a suspensão dos direitos políticos e a proibição de contratar. Antes de eu mostrar uma manha para você aprender a fazer a tabela, perceba uma coisa: não necessariamente todas essas punições elas vão ter que ser dadas no mesmo caso de uma só vez. Não necessariamente quando a pessoa pratica um ato de improbidade, ela vai receber essas 6 punições, porque essas punições elas são cumulativas ou não. Então, pode ser que uma pessoa receba 4 punições, outra receba 6, ou seja, todas as punições. Outra pessoa receba 2 punições. Vai depender de cada caso concreto. Só que eu quero que você aprenda a fazer a tabela. Mas, para isso, eu preciso de mais tempo. Então, vai fazer 3 barras, que daqui a pouco a gente volta.